Queridos amigos, parceiros e amantes do mundo do agro, a gente está de volta e trazendo na bagagem só coisa bonita e interessante para ver. Confira só! Boitel é opção para a engorda do gado. Uso de aceiros ajuda a conter as queimadas. O sucesso da criação de trutas. Cafés robustas reinam na Amazônia. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente? Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! Já ouviu falar em Boitel? Pois essa é uma boa saída para o pequeno criador de gado de corte engordar o seu rebanho. E nesses projetos hoje, o bem-estar animal é levado muito a sério. Deixar animais confinados num sistema Boitel pode auxiliar o produtor na hora da venda para o abate. Aqui eles recebem o que tem de melhor em nutrição, saúde animal, além, claro, do bem-estar. O Boitel da Coplacana existe desde 2009. Ele foi criado inicialmente para atender uma pequena parcela dos nossos cooperados na época que estavam iniciando as atividades na pecuária. E aí hoje nós atendemos mais de 35 cooperados que são do Boitel. Hoje nós temos 2.200 animais. Nós temos capacidade estática para 2.000 animais, mas nossos piquetes têm uma capacidade que a gente consegue alojar um pouco mais de animais. Então nós estamos com 2.200. No ano nós chegamos a 4.000, 4.500 animais. Agora, como que funciona para o produtor, para o cooperado, né? Vocês só atendem cooperados, né? Sim. Como que funciona esse caminho para o animal chegar aqui, como ele é dividido, como ele é tratado na chegada aqui mesmo para ficar no Boitel? Nós temos 3 tamanhos de piquetes, para 25 animais, 50 animais ou 100 animais. Os animais, quando chegam aqui, a gente faz um protocolo sanitário, que está incluso dentro dos valores das nossas diárias. Então, a ideia é igual a de um hotel convencional, só que de boi. Então, o cooperado vai pagar uma diária quando esses animais chegam. A tabela da diária ela já é pré-definida. De acordo com o peso da entrada, é definido o valor da diária e essa diária se mantém a mesma do começo até o final. O nosso cooperado vai fazer o acerto dessas diárias no check-out de seus animais, 30 dias depois da saída dos animais daqui do Boitel. Quais são as características desses animais, Isaura, que eles chegam aqui? Qual que é o primeiro trato? O que vocês primeiramente observam nesses animais no confinamento? Primeiramente, a gente observa a condição corporal desses animais. Se são animais que têm uma condição de saúde para poder permanecer no confinamento com a gente. A partir disso, a gente faz o nosso protocolo sanitário de entrada, que são duas vacinas e um vermífugo, para a gente poder ter uma padronização desse lote, para a gente poder ter um controle sanitário dos animais que estão chegando aqui. Como são animais que vêm de diferentes regiões, então a gente faz esse protocolo igual para todos os animais para a gente poder ter um controle. O primeiro trato já vai estar disponível no piquete assim que o animal chegar. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo controle diário para ver quanto esse lote está ingerindo de alimentação e para a gente poder fazer o controle. Agora, com 2.200 animais, vocês têm diversas raças aqui. Como que vocês fazem para padronizar o atendimento aqui no Boitel? Nós fazemos uma pré-orientação dos nossos cooperados das características dos animais que respondem melhor dentro do nosso confinamento. É claro que o nosso cooperado vai trazer os animais que ele tem.
mas a gente orienta eles a terem essa padronização, porque vão ser os animais que vão responder melhor dentro do confinamento e, consequentemente, vai dar um retorno melhor para o nosso cooperado. Vai ser um animal que vai produzir mais rápido, um animal que vai ganhar mais peso mais rápido, e aí por isso que a gente fala da padronização. Hoje nós temos aqui diferentes raças, nós temos animais Nelore, animais de cruzamento industrial, temos um pouco de animais de cruzamento leiteiro, então são todos animais que os nossos cooperados têm para poder estar trazendo. Dentro disso, a questão do humor, né? A gente sabe que cada raça tem seu humor em mansidão, em aproximação, contato com o ser humano. Como que é essa realidade para vocês? Porque com essas raças diferenciadas, deve ser uma preocupação a mais aqui para o pessoal da Coplacana. Sim, cada raça tem a sua resposta dentro do boitel, né? Então, assim, um animal que é um cruzado leiteiro, ele tende a sentir um pouco mais de calor, sofrer um pouco mais com as condições climáticas. A gente se preocupa em deixar um ambiente de forma que tenha um melhor bem-estar para esses animais, para a gente poder ter um melhor resultado. Então, quando a gente passa no nosso confinamento, a gente vê diversas raças diferentes, mas a gente vê animais tranquilos, animais que estão acostumados, até por questão do manejo que a gente faz. Todos os dias nós temos uma equipe que entra dentro de cada piquete para ver a condição corporal, a condição de cada animal, para ver se ele apresenta alguma enfermidade ou alguma característica anormal. E aí, com isso, vai fazendo o animal se acostumar. Em questão de ambiental, o animal Nelore ou cruzamento industrial acaba se adaptando um pouco melhor do que o cruzado leiteiro. Então, assim, o que a gente tenta fazer é deixar um ambiente, a gente não tem aspersor, mas a gente tem um caminhão-pipa aqui, que a gente vai tentando amenizar essa poeira para deixar um pouco mais confortável. A gente tem a nossa dieta, a gente preza muito pela qualidade da água que esses animais estão ingerindo. Então a gente vai tentando fazer o controle ambiental dessa forma. A ração dada ao rebanho é produzida na fábrica da Coplacana, localizada na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. E a dieta aplicada é a mesma do começo ao final da estadia dos animais. Então a dieta de adaptação é uma dieta que tem mais volumoso, para esse animal se adaptar à dieta mais cheia de concentrado, que vai ser a dieta final, para ele poder ir se adaptando e se acostumando com o coxo. Junto com isso, a gente faz a leitura de coxo todos os dias pela manhã. Então, quando nós chegamos no confinamento, a primeira coisa que nós fazemos é passar no coxo de todos os animais para ver quanto de comida sobrou, para a gente poder estipular quanto que vai ser fornecido durante o dia. Então, se tem a gente classifica essa sobra em 5 números. Se é uma sobra muito alta, a gente vai diminuir esse trato, porque aquele lote está ingerindo um pouco menos. E aí também a gente consegue, animais que estão aqui há mais tempo, tendem a ir reduzindo o consumo um pouco. Então por isso que essa nota de coxo também é importante para a gente fazer esse controle. O que tem nessa comida deles? O nosso concentrado é a ração com o núcleo de uma empresa parceira. E aí a gente tem o volumoso, a gente utiliza o bagaço de cana in natura. E vocês fazem, claro, a pesagem de entrada e de saída. Quais são as médias que hoje vocês têm aqui atingido nesse boitel, nesse confinamento? A nossa média de ganho de peso diário é de 1,650 kg, 1,7 kg. São índices muito bons. Quando a gente fala a média, a gente não está estipulando se é macho, fêmea, animal castrado, animal inteiro. Então, na nossa média é 1,650 kg, mas a gente tem lotes que respondem um pouco melhor e lotes que vão responder um pouquinho menos do que esse número. Na atual divisão do boitel, aproximadamente 1.000 animais são cruzados de raças de origem leiteira. De 600 a 700 são Nelore e o restante vem do cruzamento industrial. Hoje, nós temos cerca de 50% desses animais vindo da região do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Cunha, Lorena, São José dos Campos, mais ou menos aquela região. A outra porcentagem é aqui da região de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, temos animais da região de Ribeirão Preto, então nós hoje conseguimos atender todo o estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo ainda não é viável para vir aqui para o confinamento? Nós podemos receber, mas até agora nós não recebemos por questão de impostos, é viável, nós temos cooperados de outros estados, mas hoje nós temos só cooperados do estado de São Paulo. Por conta dos gastos de transporte de vir de outro estado, daí teria as questões de impostos para poder estar trazendo para cá.
Para facilitar a identificação dos animais e seus respectivos donos, aqui no Boitel são utilizadas duas técnicas diferentes. Uma é a questão do brinco, que todo mundo está um pouco mais acostumado a ver aquele brinco de identificação. Mas vocês também usam a separação por lote e por curral, é isso? Isso mesmo. Nós temos os brincos da Coplacana, onde cada cooperado tem a sua numeração de brincos. Então, através do brinco na hora da saída, a gente consegue identificar se aquele animal que está sendo embarcado é o animal daquele respectivo cooperado. Além disso, cada piquete é de um respectivo cooperado. Nós só misturamos 2 lotes em casos de um cooperado não ter a quantidade suficiente de animais para fechar um piquete só dele. Do contrário, cada piquete fica com um cooperado para não ter mistura de animais. Meu animal desembarcou aqui no Boitel de vocês. Quanto tempo ele fica? Os animais, em média, permanecem aqui conosco 96 dias. Nós podemos esticar isso até 120 dias. Após 120 dias, aí existe uma cobrança adicional na diária, porque nós precisamos ter uma movimentação de animais para conseguir atender um maior número de cooperados. Vocês aqui da Coplacana, que são os donos do Boitel, o ganho de vocês também entra na parte de negociação com o frigorífico ou é realmente nas diárias? Nós só trabalhamos com as diárias, nós não temos participação nem na compra e nem na venda desses animais. É tudo a critério do nosso cooperado, porque aí ele consegue fazer a melhor negociação no frigorífico, em qual frigorífico ele escolher. Nós temos um custo mais baixo por sermos uma cooperativa, então o custo do cooperado é apenas o custo de engorda do animal. No confinamento, a parte estrutural aliada ao bem-estar traz resultados positivos para os criadores e, claro, para os pecuaristas. Toda a parte ao redor do nosso curral, nosso embarcador, ele é todo em diagonal, que aí ele permite que o animal passe e não consiga ficar voltando ou quintale 2 animais juntos. O caminho acaba sendo mais intuitivo para o animal, por isso que ele é um curral de bem-estar. Nós temos essas travas aqui, que é o tronco de contenção. Essas travas, elas são um pouco mais leves e um barulho reduzido em vista dos outros currais, que ela é uma trava diferente, isso para amenizar os ruídos e aí também causar menos estresse no animal. A gente tem 2 travas no pescoço e uma na barriga. Isso daí faz com que o animal fique imóvel e a gente consiga fazer todos os manejos necessários sem que ele fique se estressando, pulando, se mexendo, que aí vai causar mais mal-estar ainda no animal. O que a gente espera aqui é um animal acima de 360 quilos, mais ou menos, que é um animal que ele já tem uma estatura boa para poder estar só ganhando peso. Então, acima de 360 quilos é o ideal. Um animal muito menor do que isso é um animal que vai precisar crescer para aí começar a engordar. Isso vai deixar esse animal mais tempo dentro do confinamento e ele não vai ter um acabamento tão legal quanto um animal que já entra com o corpo mais pronto para poder estar recebendo a camada de gordura. No curral, para a hora de passar por esse caminho aqui, claro que cada animal tem o seu comportamento. Como que vocês lidam com isso aqui nessa parte desse temperamento das diversas raças? Nós temos aqui um curral em que a estrutura dele é um pouco mais alta. Então o animal, quando entra aqui, ele fica num andar bem abaixo de nós que estamos manuseando. Isso faz com que o animal já tenha um pouco mais de receio por estar enxergando nós maiores do que ele. Além de, às vezes a gente recebe algum animal um pouco mais estressado que tem a tendência de tentar pular. Se ele não vê nenhuma fresta de espaço para ele pular, ele vai ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo aqui dentro. Então a gente tem cada canto do curral projetado para poder lidar com diferentes temperamentos de animais. Alguns animais são bem tranquilos, que a gente consegue manusear tranquilamente, mas mais da característica animal Nelore costuma ser um pouco mais nervoso, principalmente fêmea. O preço da arroba no Brasil é considerado instável desde o começo do ano. E o motivo é o reflexo do consumo de carne no mercado interno, somado à pressão dos preços dos insumos que o setor utiliza para produzir. Agora o preço deu uma reagida agora no mês de setembro. A tendência é que o preço continue do jeito que está, mais ou menos, porque aí consegue dar um respiro para o nosso produtor, porque o preço da reposição dos animais também começou a dar uma estabilizada. Mas em vista do cenário do começo do ano para agora, nós estamos caminhando para uma melhora. Nós vamos aqui até dia 20 de dezembro.
porque nos meses de janeiro, fevereiro e março nós temos já a nossa organização para poder fazer as reformas da estrutura, né, para poder fazer os nossos planejamentos. Mas esse ano realmente começou um pouco mais tarde, o pessoal começou a teve passo por um pouco mais de tempo, né? Então o confinamento começou a dar uma reagida por volta do mês de maio. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Luiz Raimundo Soares, Manuel Messias, o Gilson Almeida, Vilmar Campos, Gil Goulart, Valdiran Antônio Santos, Roberto Cardoso, Elias Pereira da Silva, Martim dos Santos e Mauri Ricardo Guarizi. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Tradicionalmente fruto do extrativismo, a macaúba pode ser ainda mais lucrativa se cultivada como lavoura, principalmente em sistemas agroflorestais. A macaúba, palmeira presente em quase todas as regiões do país, tem um papel importante na garantia de sustento de muitas famílias, sobretudo no nordeste do país. Bom, aqui nós temos o fruto da macaúba, aqui da nossa região. Ela, quando madura, ela é extraída, é vendida para o Maranhão, para a fabricação de polpa. E o restante que fica aqui na nossa comunidade, a gente coloca para secar e tira a amêndoa para extrair o óleo. Produto riquíssimo, o fruto da macaúba serve tanto para alimentação como para a fabricação de medicamentos, cosméticos e principalmente para a produção de biocombustíveis, tornando-se muito interessante do ponto de vista econômico. Mas existe um limitador hoje na sua exploração, já que ela é quase totalmente vinda do extrativismo. Pensando em mudar esse quadro, a Embrapa vem desenvolvendo um programa que visa estimular o cultivo da palmeira em forma de lavoura, aumentando a capacidade produtiva e o rendimento por área. A macaúba é uma planta nativa do Brasil que foi escolhida para integrar este projeto como um componente florestal, porque se adapta a esta região, produz energia, produz alimento e os seus diversos produtos atendem muitos mercados. Então, ser uma planta estratégica nesse sistema agroflorestal. Tradicionalmente, a macaúba é explorada para alimento em diversas regiões do país, mas tem ganhado novos impulsos para o mercado de oleaginosas e também para o mercado de energia. Por isso, diversos empreendimentos estão sendo iniciados ao redor do país. Adotada em sistema de agrofloresta, a macaúba pode ser uma importante parceira de culturas como o milho e o feijão. O aumento na demanda por óleos e fontes de energia aumenta ainda mais o seu potencial nesse sistema. Buscando desenvolver um sistema de produção para a macaúba, estamos desenvolvendo aqui no campo experimental da Embrapa em Barbalha 3 experimentos. O primeiro deles visa identificar materiais genéticos que produzem maior quantidade de óleo aqui na região. O segundo experimento busca as melhores práticas de manejo, que estão relacionadas à adubação e também à irrigação. E por fim, o terceiro experimento, estamos buscando identificar quais são os melhores arranjos de planta que permita cultivar a macaúba em conjunto com culturas alimentares, considerando o amendoim, considerando o feijão calpi e outras culturas alimentares que podem ser cultivadas em conjunto com a macaúba.
A região de Parnaíba ela foi escolhida para fazer parte do projeto em função das condições climáticas da região, que é uma região onde, embora haja um déficit hídrico ao longo do ano, mas existe a possibilidade de essa água ser reposta por meio da irrigação. A produção de óleo é também uma boa opção de renda. Antigamente, as famílias da região extraíam o óleo triturando as amêndoas e cozinhando por horas, resultando num produto de baixa qualidade e valor agregado. Hoje, com o suporte do projeto e equipamentos simples, é possível extrair o óleo através de prensagem a frio, um método mais barato e que garante um produto final de melhor qualidade. Bom, agora com a chegada da prensa, que é extraído a frio. Então esse processo ele facilita mais a mão de obra do coletor de macaúba, que transforma em óleo. Ela é extraída a frio, não precisa aquecer nem torrar as amêndoas. Melhorou porque diminuiu, né, o trabalho, que o tempo que era para cozer e dar o ponto de ficar para o uso, a gente já tira lá pronto para ser usado. Na renda, a questão é na renda melhorou, porque o que a gente produzia, o tempo que ia para cozimento e tudo, a gente já vai diretamente para prensa, já tira o óleo pronto, já faz a entrega. Aí o retorno financeiro já é mais fácil. Bom, o valor do óleo é R$25, o óleo cozinhado. E o frio é R$30. A gente já está pensando nessa possibilidade de plantar. Inclusive a gente já plantou até umas mudas de macaúba para fazer o teste. Com o aumento nos casos de queimadas, os aceiros são uma boa alternativa para conter as chamas em casos de incêndio na propriedade. Os incêndios podem se propagar de forma descontrolada, não respeitando fronteiras nem divisas. Nesse cenário, os aceiros preventivos são aliados do produtor rural na proteção de sua propriedade, pois servem como uma barreira física contra a propagação do fogo. Como faixas desprovidas de vegetação, eles não possuem material combustível, assim, deixam de fornecer material para o fogo queimar, facilitando seu combate e até mesmo evitando que o fogo avance para dentro da propriedade. As estradas rurais, eles servem como pontos de ancoragem para as equipes do Corpo de Bombeiros que estão no atendimento de emergência, bem como evitam e dificultam a propagação do incêndio nas áreas rurais. As estradas rurais e os carreadores também funcionam como aceiros, dificultando a propagação do incêndio e servindo como locais de acesso para as equipes do Corpo de Bombeiros. Os aceiros podem ser feitos utilizando equipamentos manuais ou maquinário. Sua largura dependerá da altura da vegetação do entorno, mas se recomenda a largura mínima de 6 metros ao redor de áreas de vegetação nativa. Mas atenção, esses aceiros devem ser realizados em torno da área de cultivo e da propriedade. Não podem ser realizados na área de mata nativa sem autorização da CETESB. Com ferramentas manuais, pode-se usar enxadão, foice ou roçadeira, retirando os restos de cultura da área a ser limpa e tomando o cuidado de se recolher com um ancinho o material roçado, destinando-o a um ponto seguro da propriedade ou para um local de compostagem do município. Os equipamentos agrícolas permitem que áreas maiores sejam preparadas com mais rapidez. Recomendamos fortemente o feitio e a manutenção de aceiros nas propriedades rurais como medida de prevenção a incêndios.
cultivo protegido vem se mostrando muito promissor na lavoura de tomate. Por conta disso, empresas e órgãos de pesquisa vêm se unindo para difundir a técnica entre os produtores. Estar atento às necessidades da planta e assim tomar as decisões corretas são premissas básicas para se obter proteção na lavoura de tomate. Segundo Fernando Guimarães, da Bayer, não há como garantir alta produtividade sem estes cuidados. O tomate é um manejo é uma cultura que mais dá uma dificuldade, tem mais detalhes no manejo. Todas as culturas têm os seus detalhes, mas o tomate, principalmente o tomate produzido baixo de estufas, né, ou sobre estufas, ele tem mais detalhes, ele tem bastante detalhes técnicos aí. A ideia do cultivo protegido é exatamente isso, como você consegue criar um microclima mais ideal para a produção de tomate. Cláudio Silveira apresenta a técnica de produção em estufas como uma das melhores opções, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. O Projeto Mais é um projeto onde a Seminis, em parceria com algumas outras empresas da parte agrícola, querem mostrar aos produtores, tanto produtores a nível de campo aberto como em produtores de estufa, a viabilidade da utilização das estufas hoje no Brasil. Já é uma técnica bastante utilizada em outros países aí, e hoje no Brasil ainda é muito pouca gente que se utiliza dessa técnica, da questão das estufas, e a gente mostrar essa viabilidade econômica da utilização das estufas aqui no Brasil também para os agricultores nacionais. O produtor pode investir vários tipos de investimentos, vamos dizer assim. Ele pode começar pequeno, com um módulo só, pode começar com 2 módulos. Ele pode utilizar, de acordo com o tamanho do agricultor, ele pode começar pequeno e também grande e médio, do jeito que ele achar melhor. Aqui a gente fez um estudo aqui de viabilidade econômica em torno de 2 anos e meio, de 2 anos a 2 anos e 10 meses mais ou menos, ele já consegue retirar todo o investimento que ele foi feito. Produtor de hortaliças em Itatiba, interior de São Paulo, Danilo Bronchensky sabe que é importante redobrar os cuidados na proteção da lavoura para obter maior produtividade ao final da colheita. Nosso manejo assim consiste em um trabalho preventivo, né? Base de fungicidas, tratar assim o solo, tudo certinho, adubação, para garantir uma produtividade boa, né? E um resultado que seja satisfatório, né? Tomaticultor na cidade de Guapiara, São Paulo, Luiz Carlos Pacheco adotou há 2 anos o cultivo orgânico e viu na produção em áreas fechadas o melhor meio de controlar as principais pragas da cultura. A gente está iniciando agora na área de orgânico, né? Eu já vinha convencional já durante muitos anos e agora há 2 anos já estou trabalhando com orgânico. Então o manejo é um manejo simples, né? Com os produtos que nós temos no mercado hoje e graças a Deus temos conseguido um ótimo resultado. Outra ferramenta que pode auxiliar o agricultor, além do manejo correto, é a adoção de outras culturas. Uma das dificuldades que existia no passado era principalmente a rotação de culturas. Hoje o produtor já entende melhor isso, tem feito uma rotação maior também, que ajuda, né? Então o manejo aliado, a aplicação, claro, né, de produtos também, isso tudo, junto com a parte genética, leva essa resistência maior das cultivares. E na tua vivência, experiência de campo, de lida com produtores e tudo mais, dá para dizer que ele entende os problemas que um mau manejo pode trazer para ele e que traz, por consequência, para a plantação? Eu acho que se você pensar em termos grandes produtores hoje, isso está bem mais difundido, né? Ele consegue ver, quando nós colocamos ensaios, por exemplo, ele consegue ver um manejo adequado perto de uma planta que não teve um manejo correto, ele consegue ver essa diferença. Os pequenos produtores, isso ainda a gente está caminhando, né? Acho que passos, pouco a pouco, isso está sendo difundido, mas se eu pensar de modo geral, pelo menos para a cenoura, isso já é bem difundido, sim. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você.
E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marcos Paulo Stirmer, Paulo Roberto Lamarca de Oliveira, Eliseu Pereira dos Santos, José e Isabel Claudina, Maricele dos Anjos, Alexandre Volney Vargas, Antônio Ferreira Antunes, Maria de Lourdes Erlacher, Lúcia Oliveira e José Luiz Fabre. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. Os cafés robustas amazônicos vêm obtendo grande sucesso e se tornou uma grande opção de cultivo para os povos indígenas da região. Como parte do movimento dos robustas amazônicos, a Embrapa, junto de seus parceiros, tem incentivado o cultivo indígena do café na região através do projeto Tribos. E essa inclusão faz com que a bebida tenha um sabor ainda mais especial. O café é muito importante para nós aqui e a gente é muito feliz mesmo trabalhando na produção de café. Antes de ter esse acompanhamento de Três Corações, da Embrapa, do Emater, a gente já vinha trabalhando com café e nós trabalhávamos assim com meu esposo, com as minhas filhas. A única coisa que a gente já pensou é que a gente tinha que preservar o nosso território e usando de maneira de sustentabilidade, porque a gente fez roça com muito carinho e com muito amor para que não prejudicassem nada perto ao redor. Diná vive na aldeia Ticã, no município de Cacoal, e trabalha na lavoura há mais de 20 anos com o plantio de café, mandioca, banana e outras culturas. Com dedicação e esforço, em 2019 ela foi a campeã da primeira edição do concurso de qualidade dos cafés robustas. Quando a gente plantou, a gente preparou o terreno com nossas próprias mãos mesmo, e a gente pensou como que a gente vai agilizar para o crescimento desses 2.500 pés de café. E que a gente pensou em primeiro lugar foi que a gente tinha que cuidar com muito carinho e sem usar agrotóxico. Daí então a gente foi só limpando, roçando, preservando o nosso café ao lado da floresta, e que a gente faz com todo amor mesmo, que pensando que a gente não quer nenhuma destruição, tanto para nossas plantações de café e tanto ao redor da floresta. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana. E o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! A Rumo, em parceria com a CHS, acabam de inaugurar o primeiro terminal rodoferroviário da recém-concluída Ferrovia Norte-Sul. Com capacidade para transporte de 1,5 milhão de toneladas por ano, o empreendimento tem vocação para armazenagem e transbordo de grãos e coloca o Tocantins na rota de exportações do país. A cidade de Alvorada foi a escolhida para a construção do terminal pela sua posição geográfica estratégica. A cidade tem vocação para ser o principal ponto de carga e descarga de grãos da região sul do Tocantins, além de condições para receber os fluxos da Bahia e do leste de Mato Grosso. O Tocantins é um estado que entre 2013 e 2023 cresceu as suas exportações de grãos de 900 mil toneladas para 6 milhões de toneladas, crescendo mais de 6 vezes nesse período de 10 anos. Além disso, dos 14 milhões de hectares de área agricultável do estado, cerca de 60% concentram-se no sul do estado.
Por essa razão, Rumo e CHS escolheram estrategicamente o município de Alvorada para a implantação desse terminal rodoferroviário. O terminal vai contar com 1,5 milhão de toneladas por ano de capacidade de transporte ferroviário, além de uma estrutura de armazenagem para grãos e futuramente farelo. Além disso, o terminal vai descarregar em torno de 120 caminhões por dia, ou aproximadamente 5.000 toneladas, e tem capacidade para carregar até 250 vagões diariamente. A CHS já atua no estado do Tocantins desde 2015 na originação de grãos e desde 2017 na armazenagem de grãos. O estado do Tocantins e a região de Alvorada tem um grande potencial de produção que vem sendo acompanhado pela companhia nos últimos 9 anos. Com a instalação do transbordo rodoferroviário, isso vai permitir um melhor escoamento dos grãos para o Porto de Santos de forma bem eficiente e rápida e vai permitir também um aumento de produção. O terminal de Alvorada não só vai ajudar o escoamento da produção do estado do Tocantins, mas também vai ajudar o escoamento da produção nos estados ao redor do Tocantins, como o leste do Mato Grosso e o oeste da Bahia. Esse transbordo ele é muito importante, pois ele vai permitir o escoamento de soja e milho durante todo o ano para o Porto de Santos e, com certeza, vai alimentar muitos dos navios exportados pelo Porto de Santos para o mundo todo. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Silvia Martins Rosa, Valdir Everson Pelati, Damião Abel, Darley Alves de Oliveira, Teobaldo Alves, Farley Passo Longo, Roberto Sales Nascimento, Antônio Carlos de Souza, Jesuína Pimentel Figueiredo e Antônio de Paula Brandão. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Truta é peixe de clima frio, certo? Mas ao contrário do que se possa imaginar, há regiões do nosso país onde sua criação pode ser viável e bem lucrativa. Para o produtor que quer mexer com piscicultura, mas vive em regiões mais frias no Brasil, trabalhar com espécies mais comuns e tradicionais, como a tilápia, por exemplo, é um grande desafio. Nesse contexto, criar trutas, que há 70 anos estão no país, pode ser uma opção bastante viável. A truta é um animal, não é brasileiro, né? Ele foi introduzido de regiões frias e regiões temperadas. Então, a primeira vez que a truta veio para o Brasil, ela veio da Europa, principalmente da Dinamarca, e foi introduzido para povoar os rios da Serra da Mantiqueira, que nós tínhamos uma fauna muito pobre. E com isso ele foi trazido e ao longo dos anos e foi se desenvolvendo e estabelecendo. Então foram sucessões, introduções ao longo de muitos anos. E a truta só, digamos assim, o ideal dela para a reprodução é em torno de 10 graus. Mas no Brasil ela cresce bem de 13 a 17 graus de temperatura. Então os locais de reprodução de truta no Brasil são limitadas. Porém, nós temos uma criação bastante disseminada aqui no Brasil, entre a região sul e sudeste, onde as águas são propícias para ela. Para qual perfil de produtor, de criador, a truta se torna uma boa opção, uma opção rentável? Para aquele que, por exemplo, tem que ter consciência de que as nossas estruturas são pequenas, locais de altitude, então tem que associar uma coisa turística, tem que agregar valor ao produto para conseguir se manter no mercado, porque o Brasil produz anualmente cerca de 5.000 toneladas de truta. Isso é pouquíssimo, não representa absolutamente nada. E nós temos o Chile do lado, de quem nós importamos muito, né? E hoje o salmão, o salmonídeo de modo geral, é a maior importação, ultrapassou até o bacalhau em termos de importação para o Brasil. Né? Então, se você imaginar isso, então, o produtor necessariamente tem que saber que tem que ter uma área específica, tem que agregar valor e ele tem que trabalhar em cima associando o turismo, associando o pesca e pague, oferecendo um diferencial no produto. Não é só um animal de corte,
para consumo. Ele tem que ter algumas outras opções na sua propriedade. Para a criação dessa espécie que é mais de inverno, né, de temperaturas baixas, como você disse, é possível fazer um misto de criação no mesmo lugar, na mesma propriedade, na mesma fazenda? Durante o verão, se criar, por exemplo, uma tilápia que gosta de altas temperaturas e no período de inverno introduzir a truta, é possível fazer essa variação ou não é possível hoje no Brasil? Não, na verdade com truta não, né? Existem assim outras espécies em pesque-pagues de águas quentes que dá para misturar, porém salmônide não dá, porque ela é extremamente exigente em termos de oxigênio, em qualidade de água. Então a água que é ideal para a criação de truta não é ela é ótima para truta, mas a água de saída, de terminação do cultivo de truta, é a água que às vezes é ideal para as outras espécies, em termos de exigências de qualidade de oxigênio, por exemplo. A tilápia, a truta morre na água da tilápia, né? Não só de temperatura, mas por questão de quantidade de oxigênio dissolvido na água. Para começar o trabalho na estação de produção, nos tanques onde os machos e as fêmeas são criados, é preciso fazer uma triagem para separar os indivíduos que estão prontos para a reprodução. Aí eles ficam armazenados aqui e daqui vai sendo criado. Aí você pega o macho e a fêmea, ele é anestesiado, e das fêmeas você tira os óvulos. Você sempre faz um grupo, não é individualizado para minimizar as diferenças, tá? Então você pega cada fêmea e analisa os ovos, mas os machos, nós usamos um grupo de 4 e 5 sêmens de macho, misturamos para fazer a fertilização, tá? Então esse é o procedimento de rotina. Aí o Antônio Donizete e o Luiz Roberto vão mostrar para vocês o passo a passo de como funciona a produção. Ó, ele retira os animais aqui, tá? Coloca no anestésico, espera ela acalmar. Quando ela acalma, ele retira um a um. Essa é uma fêmea. Ela tem muito muco, então geralmente a gente limpa com uma toalha para tirar o excesso, ó. E ele está tirando os ovos. Ele avalia um por um se a qualidade do ovo está boa, para poder juntar os grupos de fêmeas. Ele usa aquela pinça para retirar os que não estão bons ou estão mortos. Esse lote está bom, né? Então ele tirou só alguns animais ruins e ele vai colocando ali, ó. Um detalhe importante da espécie é o tamanho dos ovos. Enquanto os de peixes nativos e marinhos são pequenos, os da truta medem em torno de 0,5 milímetros, o que permite ao alevino, após a eclosão, já comer ração. Já em termos de quantidade, uma fêmea coloca cerca de 2.000 ovos por quilo. Neuza, a desova foi feita mais ou menos 10.000, né? 10.000 ovos aproximadamente. O que o Luiz vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ele vai fazer a fertilização. Nós tiramos ovos de 5 fêmeas aproximadamente, né? Tem uns 680, 700 gramas, dá uns 10.000 ovos. E aí agora ele vai colocar uma parte do sêmen de 4 machos que está homogeneizado. Ó, ele cobre por cima, devagarinho. Esse processo pode ir mexendo com calma. Isso, tá? Homogeniza bem para misturar bem o sêmen com os óvulos. E aí ele adiciona água para ativar, para fazer a fertilização. A fertilização acontece com a presença da água, aqui no caso, tá? Aí ele mistura bem, devagarinho, sempre, que é uma fase muito sensível dos óvulos, tá? Vocês viram que os ovos são bastante grandes para as outras espécies, em relação às outras espécies, ela tem de 0,5 mais ou menos milímetros, tá? Ó, ele coloca, deixa assim bem devagarinho, e aí aguarda uns 20 minutos para que ocorra a fertilização, tudo certinho. Enquanto esperávamos dar os 20 minutos, o Luiz aproveitou a oportunidade para explicar as principais diferenças entre a truta macho e a truta fêmea. A fêmea, ela é bem arredondada, né? A cabeça também arredondada, e ela, pode ver que ela é bem mais alta do que o macho. O macho, ele é como se fosse uma tábua comprido, a cabeça afunilada, e ele tem como se fosse um cachimbo
que dá a diferença de você identificar só no olhar o macho e a fêmea. Para quem quer começar a mexer com truta, a fazer a criação, tem uma indicação de começar pela fêmea ou começar pelo macho? Isso faz alguma diferença? Hoje tem uma preferência. Hoje os criadores preferem a 100% fêmea, porque ela cresce, ela chega no tamanho de consumo, no tamanho de abate de 250 gramas, mais rápido, né, do que a truta mista, que seria o normal. Porque ela, não tendo o macho nesse lote, eles não vão ter competição de comida, né? Geralmente, o lote misto, geralmente tem CC de 40% a 50%. Hoje o lote está dando quase 50% de macho. Então a competição é muito grande, né? E se só tendo fêmea, essa fêmea ela vai chegar no tamanho mais rápido de crescimento, aonde os criadores preferem o 100% fêmea. 100% fêmea, ela chega com 8 meses, ela já estaria no tamanho de abate. E você tendo esse lote misto com macho e fêmea, a competição é maior, é uma média de 1 ano a 1 ano e 1 mês para chegar nesse tamanho de abate. Com a fertilização realizada, chega a hora de fazer a incubação dos ovos. Então, ele fez a fertilização ali, agora ele esperou 20 minutos, ele vai fazer a lavagem dele para retirar todo o excesso, para preparar os ovos para serem incubados, tá? Que ele faz assim, olha assim. Quais são esses excessos? São produtos assim, às vezes que sai de líquido celomático, depois acidificaram, o produto que eles utilizaram é uma solução salina que eles usam para melhorar a taxa de fertilização, né? E qualidade de ovo também. É uma lavagem simples. É uma lavagem simples com água corrente do local de produção, tá? Não precisa ser água especial nem nada. Essa incubadora que nós temos é o sistema de gavetas, mas também temos outro tipo de incubadora de tubos que nós adaptamos, tá? Essa aqui é o sistema que a gente tem utilizado. E aqui nessa incubadora ele vai ficar quanto tempo? Ele fica até atingir os olhos, até aparecerem os olhos, né? Que a gente chama de ovo olhado. Dependendo da temperatura, mais ou menos 18 graus, a 10 graus nesse período de reprodução, ele fica cerca de 18 dias até aparecer os olhos. Passados os 18 dias, Neuza, qual que é essa fase? E daqui é que sai a comercialização, então, é isso? Isso. Depois de 18 dias na incubadora, nós fazemos uma triagem, trazemos ele e olha aqui, eles estão, se você olhar num close, eles estão com manchinhas pretas. São 2 em cada ovo que são os olhos. Nós chamamos isso de fase de ovo olhado, então ovo embrionado. É o período ideal para fazer o deslocamento delas para comercialização. Alguns dá para você até inclusive ver que já eclodiram aqui dentro. Tem uns bem pequenininhos, ó, que já saíram do ovo. Aí depois que eles eclodem, depois de mais umas 2 semanas, um pouquinho, 3, eles absorvem o saco vitelínico, eles começam a subir a meada e começam a comer comida. Então elas não precisam de uma fase de alimento vivo, elas aceitam ração desde o começo. Na sequência, depois que eles eclodem, os animais menores estão aqui, para vocês terem uma ideia. Olha, quando eles absorvem, estão aqui. Eles estão aqui nessa fase, olha. Tá? E aí já começa, esse restinho aqui é de ração, já começa o treinamento e começam a se alimentar, tá? E gradualmente a gente vai dando, e nesse período é importante que você arrastoe muitas vezes, tipo assim, a cada 30 minutos é um trabalho bastante complexo, que você tem que dar a ração várias vezes por dia, a cada 30 minutos você tem que dar ao longo do dia todo, tá? O Instituto de Pesca trabalha até a recria. A partir daí, os alevinos são comercializados para aqueles que desejam seguir com a criação do salmonídeo em sua propriedade. A nossa produção anual é estimada em torno de 1 milhão de ovos embrionados, né? E esses ovos embrionados, quem tem interesse, ele liga para nós. Nós abrimos a agenda no mês de fevereiro e daí, dentro desse limite de ovos, a gente faz essa agenda, né? Anotamos o nome e o telefone de contato do interessado e daí, de acordo com o que nós vamos produzindo, a gente vai entrando em contato com esse produtor interessado, né? Então a nossa produção, 90%
é na forma de ovo embrionado 100% fêmeas, porque para quem engorda as trutas é mais viável e interessante o lote só de fêmeas. Um diferencial que facilita a comercialização e recebimento das trutas está no modo de transporte dos alevinos. Ele pode ser transportado fora da água, né? Então ele não precisa de água para o transporte, porque ele consome uma quantidade muito pequena de oxigênio, então ele vai dentro de uma caixa de isopor. A gente faz uma estimativa, então a gente pesa esses ovos e a gente vende então por estimativa no peso, né? Então o criador ele faz essa reserva, então à medida que a gente vai produzindo, a gente vende esse ovo embrionado. Então ele traz a caixa de isopor, a gente pesa esses ovos, coloca no saquinho plástico e colocamos nessa caixa de isopor com uma manta acrílica e gelo em cima. Então não precisa de água para o transporte. Hoje, quais são os locais, né? Como a gente estava falando, precisam ser locais mais frios, né? De que estados os produtores mais vêm buscar aqui com vocês? Então, os produtores, eles que compram ovos embrionados, as criações deles estão localizadas na região serrana, né? Aqui da Serra da Mantiqueira, de São Paulo, Minas, do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Esses locais todos com características de baixa temperatura. Sim, daí eles têm uma temperatura de água um pouco mais baixa, né? Então assim, como o ovo já vai estar embrionado, então a temperatura da água pode ser já acima de 10 graus. Normalmente, quando eles levam, a água deles está em torno de 12 a 13 graus, mais ou menos. Atualmente, o maior custo na produção está na ração. Mas tudo depende do tipo da criação que é adotada pelo produtor. A maioria deles é uma produção familiar, então tá o marido, a esposa e os filhos envolvidos na atividade. E daí eles moram no local, então daí esse custo é muito variável e difícil até para eu mensurar, e vai depender de cada local mesmo. Por você citar a agricultura familiar, dá a entender que é uma criação acessível, então, a todo tipo de produtor. Sim, é bastante acessível. Se ele tiver uma propriedade em que ele tem uma água que tem um teor de oxigênio, é bastante interessante. Pessoal, então, a partir do momento que o produtor pega os alevinos, ele vai levar para a criação dele, para a fazenda dele. No processo de engorda, quais são os principais cuidados que ele tem que ter no manejo, no tratamento da água, na alimentação em si para a engorda desses alevinos? Na verdade, ele tem que ter, sobretudo, uma equipe bem treinada, né? Porque o manejo é tudo, na verdade. Como a gente trabalha em lugares que nem sempre a água é propícia, o teor de oxigênio não é adequado, então ele tem que ter um olho, pessoa treinada para dar alimentação, para avaliar a densidade melhor pela quantidade de água. Se no período de seca diminuiu a quantidade de água, se distribui melhor os alevinos, diminui a densidade, o manejo de arraçoamento também, tá? Então depende muito de cada propriedade, de cada situação. É importante que o tratador dos animais seja um cara bem treinado, que seja pronto para fazer esse tipo de atividade. E com todo esse trabalho, Neuza, desde da parte de vocês aqui, né, da recria, da reprodução, a parte da engorda, da parte do produtor para o abate. Hoje no Brasil, o produtor ele consegue ser bem remunerado com a truta? Depende muito da agregação de valor, porque a truta não é comercializada inteira, ela é comercializada pelo menos eviscerada. Se fresca, sim, e depois se você tem ela salmonada, por exemplo, ela tem um valor agregado e um diferencial. E se você trabalha com ela maior, para sashimi, para culinária japonesa, que acaba usando lotes 100% fêmeas e triploides e salmonizadas, né, salmonadas, ela tem um preço diferente também. Então, a defumação é um outro processo que eu acho que é importante. Quem trabalha com a truta defumada, ela consegue, em relação ao preço inicial do produto, algo como quase 5 vezes o produto original. O uso dos ovos na produção de caviar também gera renda aos criadores. Para se ter ideia, no Instituto, o milheiro dos ovos é vendido entre 0,077 e 0,095 centavos a unidade.
enquanto a ova fresca para caviar sai por R$ 130 o quilo. Aí ele processado, ele pode alcançar o valor que você estipular, né? Depende da embalagem que você coloca, da apresentação, do tempo de garantia, como você faz o processamento, tá? Então, essa agregação de valor é importante para sobreviver no setor como produtor. Por não ter em toda a extensão o clima adequado para a criação dos salmonídeos, no Brasil diversos projetos aparecem como ferramentas para o aumento e aprimoramento da produção das espécies. Um deles é a utilização da barriga de aluguel. Basicamente, o que a gente faz é produzir uma espécie A usando uma espécie B como barriga de aluguel. No caso, o que a gente fez foi produzir salmão usando a truta como barriga de aluguel. Por quê? O salmão ele leva em torno de 4 ou 5 anos para atingir a maturidade sexual. Já a truta, em 2 ou 3 anos ela atinge. Por isso a gente consegue encurtar, né, cria um atalho aí para não só para assim, produzir a truta, produzir o salmão aí num tempo curto, mas também agilizar o processo de melhoramento genético do nosso salmão aqui, que ainda ele não chegou a um nível tão avançado como o salmão da Noruega, por exemplo. O programa vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!